Bancada Lusa. Debate desportivo semanal com Eldad Mário, Fernando Jorge e seus convidados. Sejam bem-vindos a mais um Bancada Lusa. Hoje, para discutirmos a última jornada do Campeonato Português, temos connosco Fernando Jorge, Carlos Lopes e Eldad Neto. Fernando Jorge, o que dizer da última jornada? Bem, continuamos, no caso que se refere ao Benfica, continuamos com o pragmatismo, continua, vamos esperar pela Champions e respirar fundo. O que se retira do jogo de hoje e da semana que aí vem é uma exibição muito fraca com o Benfica. As fragilidades são as mesmas, a incapacidade do Laje em fazer algo para mudar o rumo dos acontecimentos está a ser mais do que frequente. De momento temos o Rafa e a entrada do Gabriel, que ainda não está fisicamente a 100%, e o resto é um deserto. E hoje entrou o Vinícius ao fim do jogo e foi a salvação do convento. Acabou por fazer um golo, é o melhor marcador, ou o melhor avançado do Benfica em curto espaço de tempo, contrariamente a mais dois que andam lá, só a partir da quarta ou a quinta, ou quinto-feirante é que começa a marcar, o Seferovic. É um jogador para um consumo interno do Campeonato Português, para uma Champions é um indivíduo fraco. O RDT é uma grande incógnita, penso que é um bom jogador, bom tecnicamente, mas está completamente desenquadrado do esquema de jogo do Bruno Lage. Acho que o Bruno Lage tem que modificar, volto a frisar, estou perfeitamente à vontade, porque até foi eu que o escolhi o ano passado, antes do presidente do Benfica. Tenho sempre que dizer isto, porque é verdade. Mas neste momento estou a ficar decepcionado porque estou a ver no Laje um indivíduo a ficar muito parecido com o Rui Vitória, em que só joga num sistema. Se ele quiser umas dicas, eu até lhe trago aqui algumas de como ele poderia eventualmente formar a equipa, ou formatar a equipa, que eu acho que é o melhor sistema que ele tem atendendo aos jogadores. Porque desde a saída do João Félix e do Jonas, mas o Jonas, enfim, de carreira já se calculava isso, o Benfica não foi adequadamente às compras e não conseguiu arranjar um indivíduo. E a equipa está completamente baralhada. Está partida, até o meio-campo está partido. Contrariamente ao que diz o Laje, que todos estão com a equipa e aposta em todos, ninguém é coisa, não está a dizer, está a fugir um pouco à verdade, porque o Samari está a ser estagnado, como foi com o Rui Vitória, não sei porquê, e há outro indivíduo que está completamente ostracizado, que é o Zikovic, que eventualmente até poderia ser um indivíduo para jogar ali no lugar do João Félix. É um indivíduo bom tecnicamente, é certo que pode não estar a render nos treinos, mas isso dos treinos, quem jogou a bola sabe muito bem como é que é, também tem que ser apaparicado e sentir confiança da parte do treinador. Não se sentindo confiança da parte do treinador. Há jogadores, por muito bons que sejam, que passam às vezes ao lado de uma grande carreira e vão para outros clubes e depois fazem um deslumbramento total. Então a gente não viu estes jogadores. Não, as circunstâncias são diferentes. Há jogadores que precisam de ser, o treinador precisa de conversar com eles, porque há três tipos de jogadores. Há os fracos psicologicamente, há os indivíduos que não são precisos falar com eles e há os fortes psicologicamente. E esses não é preciso falar com eles. Estão sempre aptos e fazem mais ou menos sempre o mesmo jogo. O Setúbal. O que é que há a dizer? Já vi o Setúbal ao vivo e na televisão. O Setúbal é uma equipa fraquíssima que põe dois autocarros e depois à espera de um erro do adversário, ver se faz um golo e depois realmente é difícil marcar golos. Toda a gente já viu, essa é que é a grande dificuldade do Bruno Lage, é isso que ele tem que entender e tem que alterar. Tem agora 15 dias para tentar fazer isso, alterar a equipa, o método, o jogo, porque o Benfica jogou bem com o Lage, tem que jogar outra vez, não é com a falta de dois jogadores que o Benfica joga desta maneira. Muito, muito longe daquilo que jogava. As equipas adversárias já viram muito bem como é que o Benfica joga. Ora, isso era um facto concreto de quando estava lá o Rui Vitória. Toda a gente sabia como é que o Benfica jogava, porque ele jogava sempre o mesmo sistema. Ora, os treinadores são como os jogadores de xadrez. Se a gente não contrariarmos o jogo, quando estamos a jogar xadrez ao adversário, ele souber que a gente joga sempre, vai-nos trabalhar. Vai estudar e depois vai fazer determinadas jogadas que nós estamos encravados. Portanto, há que alterar todo esse processo.
Relativamente... Não monopolizes Não. tanto isto. Pronto, portanto, relativamente ao Benfica, de momento não tenho mais nada para... Passa a bola ao outra Sporting. coisa que eu quero dizer, é só uma chamada, uma atenção relativa a um presidente. Já toda a gente sabe que eu não defendo, nunca defenderei indivíduos ditadores, indivíduos corruptos e indivíduos que faltam à verdade. Não se faz isso numa Assembleia. Eu joguei muitos anos futebol, fui insultado até antes de começar os jogos e nunca reagi a essas coisas. Um presidente, naturalmente, tem um indivíduo que tem que ter capacidade de ouvir até coisas mal, mas não pode reagir desta maneira. E depois é preciso vir a público retificar e fazer um pedido de desculpas, nem que sinta que não deve fazer, mas teria que o fazer e não faz. Portanto, o Filipe Vieira, foram 25 anos aqui na escola, número 1, e portanto ele quer ser agora o número 1 do futuro, quando algum for ali para o cemitério e ele ficar cá na praça. É de lamentar todos estes indivíduos que são ditadores. Eldar Neto, sobre o Futebol Clube Porto e a última jornada. Ora bem, eu só queria um pequeno apontamento. Eu concordo, assim, basicamente com aquilo que o Fernando Jorge, com a análise que fez acerca do Sport Lisboa-Benfica. Aqui um pequeno apontamento só no sentido de dizer que realmente aquele meio-campo está difícil de compreender. O jogo interior não se faz da forma que se fazia quando estava o João Félix, o que é digamos, óbvio, porque é muito difícil substituir um jogador com o talento que ele tinha, mas provavelmente existe dentro da equipa do Benfica alguém que possa fazer esse lugar. Com 2 pontas de lança que são muito fixos, o sistema, de facto, se não houver um 10 que faça muito bem o jogo interior, não ia tabelinhas na área. Bom, isto é claro que o Benfica passa de repente das gloriosas vitórias por 4, 5, 6 e 10. E agora são vitórias tangenciais e de uma forma às vezes até complicada, muitas vezes. Bem, enfim. Pronto. Começaram, não é por acaso que começam a surgir da parte do Benfica as críticas absolutamente inacreditáveis às arbitragens. Dos outros, não às deles, dos outros. O que indicia que algo vai mal no reino do Sr. Imperador Luís Filipe Vieira. Pronto. Veremos o que vai acontecer na Liga dos Campeões. O Benfica perde o primeiro jogo em casa, não jogou absolutamente nada, de jeito. Vai jogar com o Zenit. O Zenit não é uma equipa fácil. Vai jogar fora de casa. Eu amanhã vou estar com atenção a ver que volta é que o Bruno Lage vai dar à equipa para obviar eventualmente a mais uma derrota. Todavia, para quem, como o Luís Filipe Vieira, anunciou uma equipa que queria condições em que ele próprio dizia que ia criar condições para ser campeã da Europa, mais concretamente da Liga dos Campeões, eu vou ali, venho já. Bom, relativamente ao Porto, o Porto continua a ter as segundas partes invisíveis. Creio que esta equipa está muito cansada do ponto de vista físico. As primeiras partes, nem algumas partidas, chegaram, enfim, a roçar o brilhantismo que teve na jornada que teve em Lisboa, no Estádio da Luz contra o Benfica, mas a jogar bem nas primeiras partes, em vários jogos. Nas segundas partes, vejo a equipa baquear do ponto de vista físico e aflita, porque não tendo também goleadores, enfim, tem um jogador interessante que é o Marega para romper defesas, mas que não é propriamente goleador, nem tem skills para isso. O José Luís oscila muito entre o bom e o quase desaparecimento. Depois há ali umas situações que não se percebe muito bem aquela gestão entre o Nakajima e o Vitor, o colombiano, acho que é colombiano. O Uribe. Não, Luís. o ala, Luís Dias. Luís Dias. Luís Dias.
Há ali uma situação, eu percebo que se faça essa gestão, mas por aquilo que já se viu, o Nakajima é muito superior quando joga a 10 do que quando joga numa ala. Pronto. E vê-se nitidamente durante o jogo a tendência dele vir para o meio para fazer as tabelas que permitam chegar a situações de golo. O Rio Ave, uma equipa aguerrida, uma equipa muito complicada em casa, como aliás já tinha demonstrado contra o Sporting. E pronto. E o Porto consegue fazer um golo aos 12 minutos, creio eu. E depois tem uma bola livre muito bem marcado que esbarra no travessão, mas situações de golo iminente não criou. Assim como o Rio Ave não criou assim, grandes situações. Portanto, foi um resultado que se ajusta ao desenrolar do jogo, mas continuo a dizer que é preocupante a forma como o Futebol Clube do Porto se dispõe nas segundas partes dos jogos em que participa. Ok. Carlos Lopes, em relação ao Sporting, que venceu esta jornada, o que dizer? O que dizer? O tempo que nos resta não chega para eu dizer tudo o que tinha a dizer do Sporting. Mas vou começar pelo... Não é propriamente começar pelo Benfica. Há uma coisa que a mim me irrita solenemente. É o protagonismo, e falo dos três grandes, pelo menos, aqui, e o Sporting de Braga também já por lá anda, o protagonismo que os presidentes dos três grandes chamam para si próprios, seja em que circunstâncias for. Eu faço uma pergunta. Quem é o presidente do Manchester United? A maioria das pessoas não sabe. É uma família americana, não sei quem. Mas aqui, Quem é o mas aqui presidente? em Portugal já foi dito que era mais conhecido ser presidente do Benfica, do Porto ou do Sporting do que presidente da República. Pronto. Não é o caso com o Marcelo. Pronto. Se nós Está-se formos bem por essa controlado. Europa fora, ok, conhecemos o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, conhecemos Mais o Bartomeu do Barcelona. E conhecíamos o Berlusconi, um pouco mais. Pronto. Não, esse já está. Conhecíamos. Conhecíamos. Está Um pouco muito mais. bem. E quem é o presidente de Sevilha? Mas ninguém sabe. Sim, ele foi a nós. Eles não andam nos Acho que é mídias. Gazprom. Eles não andam nos mídias a fazer estas palhaçadas. Atenção, estas palhaçadas não é aquilo que se viu este fim de semana com o presidente do Benfica, mas também falo do meu. São autênticas palhaçadas. Ok? O Sporting é um bocado diferente porque ele não é Mas palhaçada. não mais deixa de falta ser- de personalidade. Não deixa de minha ser opinião. palhaçada. Lá está, eu não tenho muito tempo, senão era aqui, era até às 7h30 e Fazemos o um Helder programa Neto- para ti. e o Helder Neto tem que ir à vida. Mas fala lá, Mas pronto, em relação ao Sporting, não há muito a dizer em relação a este último jogo do Sporting. E porquê? Foi um jogo absolutamente atípico da parte do Sporting. Ok, teve mais posse de bola, teve mais remates enquadrados com a baliza, etc. As estatísticas estão lá e demonstram uma certa superioridade do Sporting. Mas aquilo não é o Sporting que guiou e os sportinguistas gostamos de ver. Portanto, não há muito a dizer. Ganhamos a 10 minutos do fim, a 10 não, 5 minutos do fim com um penalti, sem discussão. Sim, certo. Mas, o que é que eu hei de dizer? Eu vou esperar que o Silas faça mais qualquer coisa, mas tenho as minhas dúvidas. Porque não me revejo, sinceramente, não me revejo em Jazés, não me revejo em Bolazis. Fernandes. O Bolazzi ganhou ontem o penalti. Pá, ou seja, Já deu. Mas não viu falhar muitos remates. mas E não, há dá nenhum, bocado- não há nenhum treinador que chega a qualquer clube do mundo, pá, e com 2 dias e 2 treinos faça alguma coisa. Ou Pois, eu grande estou a dizer, alteração. vou E esperar. ele meteu-os também para os ver. E se eu fosse treinador também os metia. Exatamente. Para ver o que é que eles valem. Eu vou esperar, Sim. porque uma coisa é certa. Eu tenho a certeza absoluta que ele vai fazer alguma coisa. Sim. Porque pior que o que estava o Sporting, não é possível.
Não é Sim, possível. acredito. Portanto, vou esperar para ver. Não. Eu gostaria de dar aqui uma pincelada também sobre o Sporting, porque assim, o Sporting, de facto, como tu dizes e muito bem, tem mais posse de bola, está mais em cima do jogo. Portanto, vamos aqui destrinçar uma coisa, eu divido muito o que é a posse de bola atrás da linha do meio-campo e para lá da linha do meio-campo, ou seja, no meio-campo adversário. E para mim aí é que a posse de bola é realmente rentável e vale. Ora bem, o que eu vi ontem no Sporting foi um Sporting com as linhas subidas, toma conta do jogo logo nos primeiros minutos e consegue remeter o Aves para a sua defensiva. O Aves aposta em bolas para as alas e a meter nas costas de defesa, o que é normal nas equipas menos consagradas. Agora, eu estou como tu dizes. O Jezé, para mim, não percebi porque é que o Acunha fica, não percebi porque é que o Jezé entra, não percebi muito bem porque é que o Filipe demorou tanto tempo a entrar no jogo. Bom, mas isto não podemos, e tens razão, Fernando Jorge, quando dizes que um treinador não pode, em 2 dias, palpar uma equipe. Claro, eu acho que sei porquê. Bom, agora, eu vejo, é um jogo também muito dependente do Bruno Fernandes. E o Bruno Fernandes, que é um excelente jogador, não há dúvida nenhuma, Está nada para ver. mas tem um temperamento complicado e um dia esgotam. Um dia esgotam o Bruno Fernandes. O Vieto, desta vez, não vi nada de especial do Vieto. Pronto, mas é como digo, temos que aguardar porque o Silas, eu acho que o Silas é um excelente treinador e eu acho que vai dar ainda bastantes alegrias. Eu queria só dar 2 dicas aqui relativamente ao Sporting. Eu se calhar entendo o que é que o Silas fez. Eu, se fosse treinador, provavelmente fazia a mesma coisa. Agora o Sporting descer mais que o que está, não é possível. Eu acho que o Silas é um belíssimo treinador e vai fazer um bom trabalho no Sporting. Não Fez tenho um dúvidas belíssimo disso. trabalho no Sim, sim. Bolonenses. Sim. E porquê é que ele meteu o Acuna cá fora, o Filipe e outros? Porque ele a esses já os conhece. Ele meteu os outros lá dentro para ver o que é que eles valem. E ele já com certeza viu, de certeza absoluta. E eu aposto que esse Jezé nem convocado é na próxima convocatória do Silas daqui por 15 dias. Porquê? Porque ele vai chegar à conclusão, vai trabalhar com ele 2 semanas, que para DG ainda bem, porque não é preciso mexer-se muito. É só nas teclas. Ele está mais pesado. Eu vi ali no Bessa como é que um jogador de grande classe e de grande categoria e que despontou no Real Madrid, eu vi na altura, e a ser um jogador fabuloso, foi outro Tarabat. Simplesmente o Tarabat ao fim de 2 anos meteu na cabeça que ainda estava a tempo de recuperar, e está recuperado, e isso mérito também ao treinador do Benfica, ao Bruno Lage, e aqui vamos ver se o Silas consegue recuperar este indivíduo ou não. Tenho dúvidas. A justificação que o Silas deu em relação ao... Que eles estavam ao cansados. Acunha, Sim, estavam cansados. Mas eu levarei isso para outro campo, para o campo da poupança em relação ao jogo de quinta-feira. Não, é mais isso. Dou Porque esse repara, benefício da dúvida. porque repare, e depois há outra coisa que é fundamental, que é um engano muito grande aqui, o Eldado já falou nisso, que é as posses de bola e essas coisas todas. Opa, o Aves jogou num sistema como joga o Boa Vista. E eu estou à vontade, porque eu vou ver os jogos do Boa Vista, praticamente todos aqui em casa, e o que é que eu vejo? Vejo um Lito Vidigal que joga com 3 centrais. Ele não joga com 3 centrais. E quem ouvir a dizer assim, o Boa Vista jogou com 3 defesas. Não, o Boa Vista jogou com 5. E mais 3 à frente são 8. São 8. E 4 no meio campo são 12. Jogam com um desgraçado lá na frente, que se meter o Cristiano Ronaldo na equipa do Boa Vista, o Messi ou o Cristiano Ronaldo sozinhos, no lugar de Stojkovic, eles assobiam-no, os boavisteiros assobiam-no, porque ele não joga nada. A bola nunca chega lá e lá está a correr como um tolo de um lado para o outro. Eles metem para a direita e o homem está à esquerda. Eles metem para a esquerda e ele está na direita. Portanto, o Aves, aqui é que é a diferença dos treinadores. Há os treinadores audazes e há os treinadores que lhe falta audácia. E já vamos falar no caso do Porto. Ou no caso do jogo do Porto, não é? Do Porto, porque o do Porto é audaz. Sim, mas temos que falar no Famalicão. Sim. E então, vamos deixar o Famalicão. e então o Aves joga no mesmo sistema que joga o Boa Vista. Com a caminhoneta à porta, 3 centrais mais 2 defesas. E eles estão todos ali estancados. Relativamente ao Porto, muito rápido. O Porto foi muito superior ao Rio Ave. Não gostei do Rio Ave. Não gosto do treinador do Rio Ave. Acho que ele não é mau treinador, mas falta-lhe audácia.
Ele é bom para dar garrafas de vinho ao fim dos jogos, que ele na Inglaterra era conhecido por isso. E agora também deu ao sapinto. E porque ter um jogador como ele mete na segunda parte, o Tamite, que tem lugar no Benfica e no Porto, mas de caras. E esse é que é um jogador da grande categoria. Porque ele, embora em fora de jogo, ao fim de quase 10 minutos, para descobrir que estava fora de jogo, mas é um golo de grande recorte técnico. Absolutamente. O do Benfica, o Seferovic, tirava a bola contra o guarda-redes ou tirava a bola para as pencas ou para o quintal ou qualquer coisa do género. Nunca marcaria um golo daqueles. É um golo de um indivíduo de grande categoria. O problema é que não é Jorge Mendes, para alguns clubes, nomeadamente o meu, e não há comissões. É por isso que o Benfica e os outros não os vão buscar. É por causa das comissões. Relativamente ao outsider do campeonato, eu já disse aqui, mesmo antes de começar, pena que não temos feito a retrospectiva do que iria ser o campeonato, que gostei muito da maneira como joga o Famalicão. Tem um treinador que fala pouco e está a trabalhar bem. Tem lá 2 ou 3 jogadores de nível que os grandes não têm, ao nível dos grandes. E tem um avançado, que eu já tinha dito ano passado, que eu vi-o na segunda divisão, que farta-se de fazer golos e ele ainda anda suplente. Agora é coisa. Portanto, o Famalicão é a equipa para ver. E estou curioso para ver o jogo contra o Porto. O próximo jogo, que irá ser o Porto-Famalicão. Quero ver como é que o Famalicão se vai portar. Porque se o Famalicão vier para aqui para a retranca ou qualquer coisa do género, começa-se a afundar e vem para aí abaixo. Se o Famalicão jogar aqui de peito aberto, como tem feito, alto. Que temos, não digo candidato, mas temos equipa para manter ali, lá no top, para ainda mais umas jornadas largas. Que eles têm boa equipa. Também o investimento é outro em relação a outras equipas. Em relação ao Famalicão, isto é bom de ver. A equipa é muito boa. E nós já discutimos isso a semana passada. Não é? A equipe está muito bem orientada. Tem a cultura. Mas falta o resto. Quando começarem a surgir os Faltam os castigos. sócios, que os sócios também levam as equipas às costas, não é? Não é por acaso que os Benficas e os Portos ganham às vezes Pronto, mas nos prolongamentos que a assistência da língua. Quando Isso que começarem a estás a surgir dizer, lesões e Sim. castigos, Vamos etc, ver, etc. também eles ainda não fizeram nenhum jogo contra os grandes. Sim, claro. E nem contra, creio, o Braga. Fizeram contra o Sporting, mas o Sporting não considera um grande... Nem contra a Vitória de Guimarães, acho eu. Pronto. Guimarães é outra grande equipa que vamos ter aí no Pronto, campeonato. isso aí também ajuda. Mas eu realço, digamos, a qualidade do jogo do Famalicão. É claro que eu sei que na próxima jornada o Fernando Jorge vai estar a implorar a todos os santos para que o Famalicão ganhe no Dragão, como é óbvio, como eu vou estar a implorar que o Famalicão ganhe ao Benfica quando jogar contra o Benfica. Não é? A não ser que expulsem alguém aos 40 segundos. O Famalicão. Claro, pode acontecer. Desde que seja correto. Queria também dar aqui uma pequena chega. É que continua o Jorge Jesus em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro. Já com menos. Enfim, já com menos, mas o Campeonato Brasileiro é Ele muito... fez umas poupanças. É muito poupanças complicado. Para quinta-feira. Vocês não se esqueçam Claro, que o Campeonato Brasileiro vai na 22ª jornada. Não, mas eu estou a dizer. Sim, de 42. Faltam 20. Mas Falta quase as mesmas. Aliás, já falamos sobre isso. Pois. Eventualmente manter-se-á lá por cima, mas tudo depende também das reações, da reação da mentalidade Mas olha, eu dos brasileiros. tinha visto só uns resumos, mas vi este último jogo e até adormeci. Porque realmente, pena não ter assim, Ele está a apostar, o Jorge tudo na Jesus. Libertadores. Pá. Porque, não é só esse caso. Quando ele diz que aqui que o Flamengo ganhava de cara do Campeonato Nacional, completamente errado, porque eu vi o Flamengo e o Flamengo tem que acelerar muito mais. Sim, Ele mas, joga mas, muito mais. mas isso admite-se que ele diga isso. Ele tem que também agradar tem que a Deus, vender Dele uma imagem... é normal, dele é normal. Não, ele também tem que vender uma imagem difícil. Mas dele é normal. Porque eu sei o que é que pensavam muitos dos brasileiros, muitos flamenguistas, Sim, isso é quando o Jorge, claro, um português, Claro. chega ao Brasil, eu sei como eles pensam. O Jorge Jesus está com o mesmo Eu já estive no Brasil problema. mais de 20 vezes. Verdade. Sei O muito Jorge- bem como é que eles O pensam. Jorge Jesus está com o mesmo E o que é que problema. eles pensam dos portugueses? Exatamente. O Jorge Jesus está com o mesmo problema, com uma diferença. Que tinha o Mourinho quando foi para a Inglaterra, com o sucesso que teve. Pronto. Só que o Mourinho era inglês, então a gente fala inglês. E o brasileiro, a gente percebe bem, não é? Bom, está aqui também um pequeno apontamento. Eu tenho um posto mais ou menos ao corrente do que se passa, por exemplo, no campeonato angolano. E no campeonato angolano é engraçado constatar isto. As 4 primeiras equipas estão praticamente... As 5 primeiras equipas estão praticamente empatadas em pontos. As 7.
São 3 Sim, pontos. não, mas Tem 3 o pontos 1º de diferentes, agosto às tem 7. menos um jogo. E, portanto, o Fazenda de Jogo, se ganhar, ultrapassa o Petróleo de Lobito e o Interclube de Angola. Pronto. Parece que está a transformar-se o campeonato angolano num campeonato interessante e um campeonato muito disputado, o que é de saudar, porque é um campeonato também que faz parte da lusofonia. E para já é isto que eu gostaria de dizer. Próxima jornada. Só não se vê pá, surgirem de Moçambique e ou de Dizendo, Angola dizendo relativamente Não, à porque Liga. os à empresários, Champions League. por exemplo, os empresários ainda não. Acabar. Ainda não. Acham que esse mercado ainda não dá dinheiro. A torneira não fechou depois Pois de irem... é evidente. É evidente. Estou a falar de Mas não se pode trazer os Matateu, dólares. Lucas, Sim, não sei o que, os isto Eusébios, tanto, o Vicente, tantos. Mas agora estão cortadas as transferências, por isso é que eles não vão lá. Os Vasco não andam para lá. Não pode trazer o dinheiro para cá. Antes de terminarmos, fazer uma antevisão da próxima jornada, embora vamos ter uma paragem, mas Sim, e da Liga dos Campeões. Para dizer o seguinte, o Benfica, no próximo jogo com o Maior Zenit, e na minha ótica, se um empate é uma derrota, e uma derrota é uma derrota ao quadrado. O Benfica fica praticamente arredado da luta para seguir para a outra fase da Champions League. E depois para a Liga Europa, para ficar para a Liga Europa, iremos ver. Portanto, é uma equipa acessível ao Benfica, tem lá 2 ou 3 jogadores, não jogam com grande velocidade, não é fácil jogar lá na Rússia, mas o Benfica tem tudo a favor neste momento. É que o clima está bom lá. Não é um clima de inverno, como se costuma ir lá ir jogar com Temperaturas bastante negativas. E isso é um handicap para os jogadores portugueses, não estão muito habituados a isso. Relativamente à Liga Europa, e depois outra fase fundamental, nós estamos a uma vitória de ultrapassarmos os russos, isso é importante para o campeonato português. Precisamente. Porque vamos ter mais se os ultrapassarmos, eles têm duas equipas, o Benfica, se ganhar ao Zenit, nós passamos logo para a frente deles. Exato. E depois na Liga Europa, tudo somado, somos lá 4 equipas, acredito que este ano vamos fazer uma boa prova, vamos juntar mais alguns pontos, é importante para o nosso ranking europeu. E relativamente à próxima jornada, teremos uma jornada alargada, vamos ter a Taça da Liga, 2 jornadas e uma Taça de Portugal pelo meio. Depois teremos os jogos, penso que o jogo top, ou o jogo mais engraçado e mais motivador e que a maior parte das pessoas vão assistir, é o Porto Famalicão. Até por curiosidade de ver o que é que o Famalicão irá fazer. em relação a isso, Não, eu só quero, neste momento, desejar a melhor sorte ao Benfica, isto na Liga dos Campeões, e para todos os outros clubes que vão entrar agora em ação, na Liga Europa, para que sejam 5 vitórias daquelas... Sem da espinhas. ronda, sem espinhas. para concluirmos, Eu não estou tão otimista. Gostava de estar, até porque, por uma razão muito simples, é que também seria bom que finalmente o Sport Lisboa e Benfica, na Europa, começasse a contribuir para o ranking das equipas portuguesas, porque até agora o Benfica tem andado à boleia do Futebol Clube do Porto. E, portanto, já era hora de pagar o favor. Porque o Benfica, nas competições europeias, é uma desgraça, tem sido uma desgraça. Bom, mas vamos para a próxima jornada. Espero que o meu Porto, naturalmente, espero que os clubes portugueses tenham um sucesso tremendo, mas não estou muito otimista. Nem sequer, até por exemplo, o Feyenoord é uma equipa perigosíssima. Eu não sei se o Sérgio Conceição, se o Porto jogar na segunda parte, como aquilo é um futebol muito rápido, muito físico e muito skill. O Feyenoord não está grande. Muito Está em 7º Bom, lugar. mas, Eles têm cabedal, eles atiram lá para cima. relativamente à próxima Jogam. jornada, eu diria que há 2 jogos muito interessantes, que é o Porto Famalicão, pelas razões que são óbvias, portanto não vale a pena E explanar. o Sporting Guimarães. E o Sporting Vitória de Guimarães. Porque o Guimarães tem uma equipa muito arrumada, muito perigosa e com um treinador competente. Tem um bom treinador. E aqui vai ver-se já algum do trabalho do novo treinador do Sporting Clube de Portugal. Vamos ver, estou muito curioso. Vamos ver, pá, vamos ver. obrigada, Aliás, eu disse meus isso. senhores. Voltamos para a semana com mais jogos e mais resultados.
Obrigado. Bancada Lusa. Debate desportivo semanal com Eldad Mário, Fernando Jorge e seus convidados.